Fala pessoal, galera da Loteca. A nós aí pro concurso da Loteca 1200. Por ser final zero aí já vem acumulada, né? Tá rolando a 1199. Vamos ver o que acontece. Tô gravando aqui na quarta-feira, ainda não fechou. Se caso acumule com essa final zero acumulada, fica uma bolada, né? Jogo do 1 ao 6 aí será realizado no sábado, né? O restante no domingo. Série B e Série C, né? Vamos começar pelo jogo 1 aí, que é um clássico paranaense, o Atlético Paranaense contra o Coritiba. O Atlético Paranaense está na sexta colocação, o Coritiba está na terceira colocação. Coritiba vem bem, Coritiba vem bem. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Só uma derrota dos últimos 5 Atlético Paranaense. O Coritiba está invicto nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma vitória em casa contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense, esse último jogo, venceu o Avaí fora de casa. Clássico equilibradíssimos. Vou jogar 3 duplos, né? R$ 12. O jogo 1 aí eu vou jogar seco no empate nesse clássico paranaense. Coluna do meio no jogo 1. Jogo 2, Vila Nova e Atlético Goianiense. Mais um clássico, né? Mais um clássico da difícil Série B. Grade difícil, né? Série B e Série C. O Vila tá na 14ª colocação, 16 pontos. O Atlético Goianiense tá na 10ª, 18 pontos. Tá na frente o Atlético Goianiense. Os últimos 5 jogos do Vila são 5 derrotas, viu? 5 derrotas. O Atlético Goianiense tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Mais um clássico difícil. O Vila vem perdendo os jogos, mas é um clássico, mando de jogo, né? Vai ser bem difícil. Eu vou jogar mais um empate seco entre Vila e Atlético Goianiense. Jogo 3 é a Série C, né? Retrô e Londrina, 10ª rodada. O Retrô ele tá na 17ª colocação, na zona do rebaixamento, com 8 pontos. O Londrina tá na 4ª colocação, tem 16 pontos. Jogo difícil também, como todos esses jogos. Eu vou arriscar meu primeiro duplo, vou jogar um duplo aberto. Eu vou jogar Retrô e Londrina aberto no jogo 3. Lembrando que os últimos 5 jogos do Londrina, ele tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Perdeu o jogo pro Caxias fora de casa, né? O Retrô tem 3 empates, uma vitória, 2 derrotas. Vem do empate com o Anápolis fora de casa. É jogo aí de duplo mesmo, né? Jogo 4 é o Guarani de Campinas, enfrenta o CSA. O Guarani tá na 12ª colocação, 11 pontos. CSA é o 5º colocado, 16 pontos. Tá na frente do Guarani na tabela, né? Os últimos 5 jogos do Guarani, ele tem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. O CSA tem 2 empates e 3 vitórias. São 3 vitórias seguidas do CSA. Ganhou do São Bernardo fora de casa, do América do Rio Grande do Norte, e ganhou em casa do Floresta. Os últimos 2 jogos o Guarani vem de 2 vitórias seguidas também. Ganhou do Retrô fora e do Itabaiana em casa. Tinha empatado com o Figueirense. É um jogo bem complicado, hein? Perigosíssimo o CSA. Mas aqui eu acho que vai dar mais um empatezinho. Jogo 4, eu vou de coluna do meio. Empate entre Guarani e CSA. Acho que vai ser uma grade de muitos empates, essa Loteca 1200. Jogo número 5, Maringá e Ponte Preta. Maringá está na 7ª colocação, 13 pontos. A Ponte, a segunda colocada, tem 17 pontos. Os últimos 5 jogos do Maringá são 3 empates e 2 derrotas. Não venceu. A Ponte, os últimos 5 partidas aí, tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A Ponte veio do empate em casa contra o ABC. Maringá perdeu para o Náutico lá no Pernambuco. Mais um jogo bem difícil. Vou gastar o meu segundo duplo. Vou jogar Maringá, empate no jogo 5. Jogo 6 é São Bernardo e Anápolis, fechando os jogos de sábado, né? Esse aí é São Bernardo e Anápolis, Série C. O São Bernardo está na 10ª colocação, 12 pontos. O Anápolis, o último colocado, só 7 pontos. O Anápolis está lá na zona do rebaixamento. As últimas 5 partidas do São Bernardo aí são 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Anápolis empatou os últimos 5 jogos. Vem do empate em casa com o Retrô.
São Bernardo empatou com o Ituano e Itu. O Anápolis só empata. São Bernardo precisa da vitória, joga em casa em São Paulo. Eu vou de São Bernardo, coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Atlético e Remo. Atlético, 18º colocado. Tá lá na zona do rebaixamento com 12 pontos. O Remo é o 8º colocado. O Remo tem 20 pontos. O Remo tá bem na frente do Atlético, né, na classificação. Os últimos 5 jogos do Atlético são 3 derrotas e 2 vitórias. Essas 2 vitórias seguidas dele, ele ganhou do Goiás fora de casa e ganhou do Operário, seu penúltimo jogo em casa. Vem em recuperação o Atlético. Já o Remo, só uma vitória dos últimos 5 jogos, um empate e 3 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas o Remo. Perdeu o clássico Paysandu e perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa. Mais uma partida dificílima. Mas eu vou arriscar no Atlético em casa, viu? Jogo 7 eu vou de coluna 1. Jogo 8 é o Volta Redonda contra o Operário. Volta Redonda na zona do rebaixamento, é o 19º colocado com 11 pontos. O Operário 12º colocado com 17 pontos. Tá na frente o Operário. Os últimos 5 jogos do Volta Redonda, só uma vitória, 2 empates e 1 derrota. O Operário são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último jogo ele venceu o Novo Horizontino em casa por 2-0. O Volta Redonda perdeu fora para o Atlético Goianiense por 2-0. O Operário fora não é um bom visitante, né? O Operário ele vem com 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Atlético, perdeu para o Remo e perdeu para o Amazonas. Complicado. Vai lá no Rio de Janeiro pegar o Volta Redonda. Eu vou de coluna 1, eu vou de Volta Redonda em casa. No jogo 8. Jogo 9 é Figueirense e Confiança. O Figueirense é o 16º colocado, ali pertinho da zona do rebaixamento com 9 pontos. Confiança está na zona do rebaixamento com 7 pontos, é o 19º colocado. Os dois estão ali na parte de baixo da tabela, né? Não vem bem no campeonato. Vamos dar uma olhada aqui, as últimas partidas do Figueirense, como é que ele vem no campeonato. E o Confiança. O Figueirense, aí, seus últimos 5 jogos, só uma vitória, hein? Não, minto. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só perdeu uma dos últimos 5. Perdeu por Londrina fora de casa, seu último jogo. O Confiança são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confiança vem de uma derrota fora por Ipiranga. Um duelo bem equilibrado, né? Lá na zona de baixo da tabela. Eu vou de um empate nessa partida, hein? Aí eu vou de empate entre Confiança e Figueirense. Jogo 10 é ABC e Ipiranga. O ABC está na 14ª colocação com 10 pontos. O Ipiranga é o 3º colocado, hein? 16 pontos o Ipiranga. Tá lá na zona de classificação, né? Os últimos jogos do ABC são 5 jogos dele, empatou os últimos 4. E 1 vitória. Tá invicto, mas empata bastante o ABC. O Ipiranga vem de 3 vitórias seguidas. Tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 3 vitórias seguidas, o Ipiranga venceu a Ponte fora de casa, gol da Tombense e do Confiança em casa. Empatou com a Anápolis, é um jogo bem difícil para o ABC, hein? Eu vou gastar meu terceiro duplo, vou arriscar. Vou jogar um duplo aberto entre ABC e Ipiranga. Jogo 11 é o Caxias, né? Caxias e Ituano, da cidade de Itu, cidade turística, né? O Caxias é o líder da Série C, com 18 pontos. O Ituano está na 8ª colocação. O Ituano tem 13 pontos. Os últimos 5 jogos aí do Caxias tem 3 vitórias e 2 derrotas. O Ituano tem 3 empates e 2 derrotas. O Ituano não venceu nos seus últimos 5 jogos. Empatou 3 e perdeu 2. O Caxias já vem com 3 vitórias e 2 derrotas, mas as 2 derrotas do Caxias foram jogando fora de casa. Caxias em casa ganhou do Retrô, ganhou do Londrina. Caxias é um bom mandante. Vai ser um jogo duro pro Ituano. Eu vou jogar Caxias no jogo 11, coluna 1. Jogo 12. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, pessoal. Fortalece o canalzinho, beleza? O jogo 12 aí é a Série B, Chapecoense e Goiás. A Chape tá na 9ª colocação com 19 pontos. Vai pegar o Goiás. O Goiás é o líder da Série B com 26 pontos.
Jogo difícil, um jogaço, hein? Chape e Goiás. Últimos 5 jogos da Chape, 3 derrotas, 2 vitórias. O Goiás tem 3 vitórias e também 2 derrotas. Dessas 2 derrotas do Goiás são os 2 últimos jogos. Ele perdeu os 2, perdeu em casa para o Atlético e perdeu para o CRB fora de casa. A Chape também veio dando uma derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Então os dois vêm de derrota. Ah, esse jogo vai me cheira muito um empate. Eu vou de empate no jogo 12 entre Chape e Goiás. Jogo 13, Tombense de Minas Gerais recebe o Náutico do Pernambuco. Vamos ver a Tombense onde ela tá. A Tombense está na 13ª colocação com 11 pontos. O Náutico está na frente, é o 9º colocado, tem 12 pontos o Náutico. Os últimos 5 jogos da Tombense são 4 empates e 1 derrota. O Náutico, 3 derrotas, 1 empate, só 1 vitória. Venceu seu último jogo, o Náutico que jogou pela Série B, venceu o Maringá. 2-1. Tombense vem do empate com o Brusque fora de casa. É um jogo equilibradíssimo. Os dois vêm com a campanha bem parecida. Tombense empata bastante, mas o Náutico é perigoso, hein? O Náutico perdeu uns jogos aqui. Um deles foi pro São Paulo, aí foi pela Copa do Brasil, né? Eu vou arriscar no jogo 13. Eu vou lá de coluna 2, eu vou de Náutico. Fechando a grade, pessoal. Jogo 14 é o Novo Horizontino, recebe o Amazonas. O Novo Horizontino é o 2º colocado da Série B com 25 pontos. O Amazonas está na zona do rebaixamento, 17º colocado com 13 pontos. Então é o vice-líder contra um time que está na zona do rebaixamento. Os últimos 5 partidas do Novo Horizontino ele tem 4 vitórias e só 1 derrota, hein? Os últimos 5 jogos do Amazonas são 3 vitórias e 2 derrotas. O Amazonas vem de uma vitória em casa, ganhou do Vila de 2-1. O Novo Horizontino vem de derrota. Sua última partida ele perdeu para o Operário por 2-0, jogando no Paraná, né? O Novo Horizontino, jogando em casa, é fortíssimo. Só tem uma derrota dos seus últimos 5 jogos, 3 vitórias e um empate. Vem de 3 vitórias seguidas com o mando de jogo. Ganhou do Cuiabá, ganhou da Chape e ganhou do Paysandu. É um mandante fortíssimo, o Novo Horizontino. Jogo 14, vamos fechar de coluna 1, Novo Horizontino. Tá aí, galera, meus palpites pro concurso 1.200 acumulado por ser final zero, final de semana. Fiquem todos com Deus, se inscreve no canal. Boa sorte a todos, tenham um bom final de semana. Até o próximo concurso, valeu, fui. Beijão no coração, tchau, tchau.